noite, criativo. Bem-vindo ao segundo dia do Festival Ativação Criativa. Eu sou a Cíntia Domênico, sou artista, sou terapeuta e mentora de carreiras criativas. Para quem está chegando agora, eu vou apresentar o festival, que ele tem como missão, como maior desejo e motivação, assim por dizer, inspirar e instrumentalizar profissionais criativos que estejam com o desejo de se reinventar, né? E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre isso, né? O tema da noite é negócios e adaptações, né? Como que a gente se adapta, como que a gente encara isso, nossa atividade criativa, frente às mudanças que a vida aí propõe, né? O mundo propõe. A gente, no momento, está passando por uma situação muito desafiadora, global, né, que é um estado de pandemia. Mas o fluxo da história, ele não para nunca, né? Quando a gente olha, né, para algum tempo atrás, a gente começa a ver o quanto que, conforme o tempo vai passando, mudanças vão acontecendo, né? O cenário da vida, o cenário do mundo, o cenário da economia, ele sempre vai se transformando, né? Pode ser uma crise política, pode ser uma crise econômica, pode ser uma pandemia global, pode ser uma questão pessoal, um desafio pessoal que se coloca. E a gente está colocando aqui o ponto de vista, né, negativo, mas pode ser as mudanças positivas também, né? Pode ser uma situação de abundância, como a gente já passou no mundo criativo, quando de repente a gente tinha um universo de editais disponíveis, né? Dinheiro e bastante recurso no país para as atividades culturais e artísticas. Pode ser, de repente, uma alta demanda de público que queira comprar daquilo que você produz, né? Seja você um chefe de cozinha, seja você um artesão, de repente faz um boom no seu negócio e tem várias pessoas que estão te procurando, né? Pode ser, às vezes, um impulso natural, um desejo de mudar, de ser diferente, né? Nada tão corriqueiro, tão comum na vida do criativo, né? Como um desejo de mudança, de recriação de si, né? Mas é isso, a vida, ela está sempre propondo mudança. E a gente, enquanto empreendedor, né? E o empreendedor eu digo no sentido de a gente enquanto realizador, né? Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive, da nossa carreira, a gente precisa estar aberto e disponível para essas adaptações. Muito se fala quando a gente pensa em empreendedorismo, quando vou fazer um negócio, vou começar alguma coisa, que a gente precisa ter uma meta e a gente ter um foco para atingir essa meta, né? Eu gosto, né, de trazer uma abordagem, quando eu faço a mentoria, né, com os profissionais que me buscam, de trazer uma abordagem que é humana, né, holística, assim por dizer, né, que é olhar assim, é preciso e é importante você ter um objetivo e é importante você ter um foco, mas esse foco ele precisa ser dinâmico, né? Quando eu penso num foco e eu quero chegar naquele lugar, né? E aí eu vou fazer esse caminho, e aí eu me coloco em direção a isso, e é só isso que eu vou fazer, e é nesse lugar que eu quero ir, conforme as mudanças vão acontecendo no cenário da vida, que sempre vão acontecer, se a gente não tem um pouco de dinâmica, né, esse foco não é dinâmico no sentido de que eu abro, eu olho para o contexto e depois eu volto para onde eu quero chegar, miro naquilo de novo e aí eu adapto o meu planejamento, né, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, né? Tanto no empreendimento quanto a nível pessoal mesmo, no sentido de frustração, de falar, nossa, não estou conseguindo fazer o que eu quero, aquilo que eu planejei, não estou conseguindo chegar lá, né? Quanto no negócio mesmo, né? Se de repente eu mirei alguma coisa e tem um cenário distinto, se eu não adapto, eu posso perder cliente, eu posso sucumbir, pode simplesmente não dar certo, né? Então, é muito importante quando está nesse processo de realização, né, profissional, de empreender profissional, ficar aberto para essas adaptações, né? E aí também a importância desse objetivo, porque o quanto mais clareza você tem do objetivo onde você quer chegar, mais você não se perde frente às mudanças, né, e às demandas que vão acontecendo.
Então, é muito importante, né, ficar aberto, né? E tem um recurso, né, que é um recurso inesgotável, né, para quem é um empreendedor, um profissional criativo, um artista, né, que é muito necessário nesses momentos de adaptação, que é a sua criatividade, aquilo que você tem por natureza, né, que muito provavelmente se aprimorou, né, um talento que foi aprimorado, né, porque a gente vai aprimorando em cursos, em técnicas, né, mas é uma fonte natural, né? A criatividade é, é algo que você pode recorrer a todo momento, né, para se recriar frente a esses desafios que vão aparecendo. Como assim? Você pode recriar o seu público, se de repente aquilo que você oferece não está não tá vendido, você não está conseguindo colocar isso no mundo, de repente é usar a criatividade, né, para buscar qual é o seu novo público. Né? Você pode recriar a forma como você apresenta o seu trabalho, você pode recriar o seu trabalho em si, né? Isso depende da demanda. Hoje a gente vai conversar com um artista que é o Guilherme Chiappetta, né? Ele é músico, ele é produtor musical, e o Guilherme Chiappetta agora no período da pandemia, ele teve um processo muito estratégico e muito pontual de recriação do seu negócio criativo, do seu trabalho, né? Ele vai contar melhor, mas ele é um profissional que, como muitos profissionais criativos, no começo da pandemia, com a quarentena, se viu completamente sem trabalho, né, sem recurso, porque tudo caiu, os negócios fecharam, a quarentena a gente teve que se fechar, e ele teve que se recriar, pensar quais eram as estratégias de sobrevivência, né, e pensar isso de uma forma que é importante, né, que eu sempre gosto de cuidar, né, que é pensar isso de uma forma sem perder o que é essencial para você, porque o que movimenta, o que move o criativo, na grande maioria das vezes é a paixão, né? É um ideal. E se dentro desse se recriar, dentro desse objetivo que você se coloca, essa essência não for considerada, há grandes chances de algum momento você desistir, né? Por desânimo, por desmotivação, por falta de motivação. Né? Então, a gente vai agora conversar com o Guilherme Chiappetta. E aproveitem, eu espero que você aproveite muito o dia de hoje, que ele seja inspirador. E depois da conversa com o Guilherme Chiappetta tem a apresentação que ele vai fazer do trabalho dele. E depois a gente vai se encontrar no Zoom para a gente poder trocar um pouquinho mais, tá? Eu espero vocês no Zoom também, junto com o Marquito, o mediador do nosso processo. Então, vamos lá, tenha um bom proveito do dia de hoje. E amanhã a gente ainda tem mais 3 dias, né, de festival, sempre no mesmo horário, 8 horas no YouTube. Vem, aproveite. Olá, boa noite. Agora a gente está começando a entrevista com o nosso convidado da noite, Guilherme Chiappetta. Para quem não sabe, já vou falando, o Guilherme Chiappetta é meu companheiro, a gente tem uma bebê de 8 meses que nasceu, 9 meses, que nasceu na pandemia e que está fazendo parte. Então, agora ela está aqui comigo, então provavelmente vocês vão me ver falando com ela, às vezes ela vai dar uma pinta aqui, ok? Porque são os pais trabalhando. Mas vamos lá, então, Guilherme Chiappetta, além de pai, é músico, produtor musical, tem várias frentes dentro desse guarda-chuva, tem várias frentes de trabalho. E a gente convidou hoje, porque o tema de hoje é o negócio e sua adaptação, e como que a gente criativo se adapta aí frente às mudanças. E ele fez aí uma adaptação durante a pandemia, não só durante a pandemia, mas ao longo da sua história e da sua trajetória, e é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes da gente começar no tema propriamente, Guilherme, eu queria que você se apresentasse. Eu falei que você é músico, produtor musical, mas acho que você pode falar com maior propriedade, né? De você, das suas frentes, tudo é isso que você faz.
Legal. Bem, como você falou, né? Eu sou músico e produtor musical e eu toco baixo. E atualmente, minha maior parte do tempo eu passo no estúdio, né? Trabalhando como fazendo mixagem e masterização de trabalhos que foram gravados em outros lugares e também as oficinas online. Então, eu tenho essa possibilidade de trabalhar online e que eu já fazia antes da pandemia, agora depois da pandemia ficou mais viável para todo mundo. E a parte de trilha sonora também, que eu faço, agora tem enrolado um pouco menos, mas por coincidência, mas eu também faço trilha sonora. E além disso tudo, que acho que pelo o que eu conheço, né, das suas atividades, além disso tudo que você faz, que você deu um recorte que é o recorte do momento atual, mas você também tem um projeto, né, musical que toca, né, tem um trabalho aí que é o trabalho de técnico de som, tem várias frentes, né? Sim, sim, quando era liberado, quando tinha a possibilidade de apresentações ao vivo, algumas vezes eu ia como técnico de som, né, para alguns trabalhos, que é uma coisa muito legal. Apesar de ter muita coisa em comum com o trabalho de estúdio, tem umas diferenças gigantes também. E toco atualmente com o Cafuá, que é uma banda instrumental, e tem um projeto de fazer trilha sonora ao vivo para cinema. Eram os projetos que eu estava tocando antes é, de, da pandemia. Uhum. E aí eu acho que a gente já que você já falou, né, do antes e do depois da pandemia, eu queria chamar assim um pouco para você falar o que é o cenário, né? Não só do seu trabalho, mas esse cenário da música do antes e do depois da pandemia, né? Como que foi para você? Como que você vê aí a atividade dos músicos? Foi acho que um começo foi um momento assim, um choque e uma pausa muito grande que gerou muita reflexão. Foi muito forte assim para quem tinha trabalhos marcados, porque cortou e não tinha o que fazer. E aí, conforme o tempo foi passando, cada um foi se ajeitando de um jeito, né? Porque o mundo não para, né? Infelizmente, é, as contas também não pararam de chegar, então todo mundo teve que se agilizar. E eu acho que ficou claro para algumas coisas ficaram muito claras para todo mundo. Uma, eu acho que foi o tamanho do mercado da música, dos eventos, da noite, né, dos bares, restaurantes, que apesar de ser diferente do mercado artístico, em alguns momentos se encontra, né, tem a ver. Eu acho que as pessoas tiveram uma dimensão de o quanto que isso é presente na vida, o quanto que circula de dinheiro, quantas pessoas trabalham, quantas quantas pessoas fazem parte desse mercado, né? E então e o quanto é importante, né? Quando deu aquele primeiro momento que parou tudo, ficou todo mundo em casa, ficou todo mundo assistindo filme, ouvindo música, tocando um instrumento. A venda de instrumento cresceu muito na pandemia, sabe? Foi umas coisas que deu uma chacoalhada. E, e ficou muito claro, assim, muitas pessoas como administrar a carreira, né? Porque tem muitas possibilidades. Eu conheço, assim, por exemplo, artistas que eles se apresentam muito ao vivo, músicos principalmente, né? Que tem uma agenda muito grande de apresentação ao vivo, mas eles não têm material
nas plataformas de streaming, por exemplo. E tem o contrário também. Tem gente que tem muita visualização de uma música ou de duas músicas, mas não faz show. Então, é muito grande o mercado, e eu acho que ajudou muito a clarear, a todo mundo entender que faz parte da nossa vida. A música está no cinema, está no videogame, está na propaganda, está na educação das crianças, está na campanha eleitoral, está em todos os lugares, né? Está no relaxamento, né? Na meditação, tem a parte toda ritualística do uso em cultos religiosos, em rituais. Então, faz parte da nossa vida, como uma necessidade básica. Todas as civilizações, todas as pessoas têm contato com música. Posso falar arte no geral, mas música. Então, a partir do momento que fica mais claro que é algo fundamental e necessário e que faz parte da nossa vida, fica mais fácil de entender a dimensão do mercado disso, né? Sim, que existe um mercado, né? Ou seja, existem pessoas que precisam fruir, né, disso, assim, como... E aí, desculpa, pode falar. Não, é que existe um mercado de em todos as etapas, né? Tem o consumidor, tem o fornecedor, tem quem vende acessórios, quem vende, sabe, quando você vai vendo o tamanho assim, ó, desde o fone de ouvido, a corda do instrumento, o professor de canto, a plataforma, o clipe, é muito grande, né? Cai por terra, né, a história da cigarra e da formiga, né? A cigarra que só toca enquanto as formigas trabalham, né? Eu acho que a gente, né, deu para perceber, já tinha antes, né? Mas acho que o que você está querendo dizer é o quanto esse corte abrupto demonstrou o mercado que se tem, né? O mercado que se pode fazer. Uma coisa que eu acho interessante também, que eu estava falando antes, né, é desse fluxo contínuo de adaptação. Né? Então, dentro do grande mercado da música que a gente está falando, a situação da pandemia, para alguns, gerou, logo no começo, uma escassez de trabalho. Então, dependendo da sua atividade, cortaram os trabalhos, né? Quem tinha evento ao vivo, por exemplo, e aí a pessoa teve que se readequar, o desafio dela era se readequar dentro daquele mercado que, a princípio, era escasso, né? E, ao mesmo tempo, dentro do mesmo cenário, algumas pessoas se viram desafiadas porque tinha uma demanda maior. Isso que você falou, instrumentos começaram a ser mais vendidos. Então, aquela lojinha, talvez, que não tivesse tão preparada, né, ou preparada para uma alta demanda, teve uma demanda. Então, o quanto a história coloca, né, quem está empreendendo nessa demanda de se adaptar, não só pela escassez, porque às vezes a gente fica, nossa, eu preciso trabalhar porque sempre vem uma crise, mas às vezes é algo que é positivo, né, dentro do mercado. Aulas, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que é interessante, se você puder falar um pouco do que você via que era o cenário, né? Então, antes, e como que está o cenário hoje, né? O que tinha ali de mercado, de possibilidade, o que abriu de possibilidade agora? Teve um corte muito grande, né, numa das principais frentes do trabalho da música, que era a apresentação ao vivo, né? Porque a apresentação ao vivo, ela estimula uma série de coisas, né? Muitas vezes é atrelado com o lançamento de um disco, onde um artista, uma banda, ele vende outras coisas do merchandising, camiseta e tal. Então, isso foi um corte muito grande e aumentou um lado assim, muito uma interação mais íntima dos artistas com o público, principalmente artistas que têm um trabalho autoral, que já tem um público que iria no show deles,
ele teve que se manter, tanto pela sanidade dele quanto trabalho, em apresentações em casa, mais íntimas, em mais troca de conteúdo, sei lá, desde o Instagram, abrir aquelas caixinhas, é uma troca, ou fazer um financiamento coletivo, dar as caras mesmo e falar assim, mano, vamos aí, vamos bancar um projeto. Então, eu acho que, para muitos artistas, teve artistas que já tinham um público, né, que tinham, como eu falei, que iam nos shows, ele teve esse outro tipo de contato, outra troca, outra interação, teve que se aproximar de marcas para fazer uma publicidade, para fazer alguma promoção junto. E aí, para os músicos que, que atuam, que tem outra relação com o público, né? Aquele que é o músico que é o intérprete que toca na noite, mas em outra situação, né? Toca em bar, toca em evento, não um show autoral. Nossa, cara, teve uma série de coisas que teve que se virar, né? A parte das aulas, eu conheço músicos muito bons que não tinham tempo de dar aula e começaram a dar aula e se encontraram assim no prazer de dividir o conhecimento. Hoje tem possibilidades muito interessantes de aula online, tanto ao vivo, né, quanto coisas gravadas. Tem esse tipo de aula um pouco mais focado em uma coisa, assim, que eu quero desenvolver é quase que uma consultoria, né? Eu quero desenvolver essa frente, um pouquinho, essa coisa específica. Teve essa, essa, essas possibilidades de apresentações online, temáticas, né? Putz, eu conheço, né? Músicos que fizeram apresentações para o Dia dos Namorados, assim, uma coisa específica para o Dia dos Namorados, para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais. Então, putz, momentos de crise assim, acabam induzindo, né, a tomar decisões e potencializar, né, algumas coisas que estavam guardadas e botar a criatividade para trabalhar, né? Isso é o que eu trouxe, né, como reflexão no começo do encontro dessa noite, que é nesses momentos de reinvenção, né, de si, da carreira, o quanto existe dentro do profissional criativo uma fonte inesgotável, que é a própria criatividade. Que é Sim. aquilo que se usa para o seu fazer aí, né, para a sua atividade de trabalho, né, ou de criação, você pode usar essa mesma fonte para se reinventar e reinventar, né, o seu trabalho, né, o seu negócio. Aí. Sim. Teve também os editais, né? Editais que eles foram diferentes, né? Também, mesmo quem já trabalhava com edital teve que se reinventar, porque o jeito de preencher os quesitos, o tempo foi todo diferente. Então, deu uma mudada geral. Esse projeto, né, o Festival Ativação Criativa, ele foi viabilizado com um edital. E aí eu acho interessante também colocar da minha experiência pessoal, né, que eu não tinha experiência com edital, né? A minha frente sempre foi a frente do empreendedor, mesmo assim no sentido de vamos comercializar, né? Então achar a instituição onde eu vou me apresentar. E aí dentro desse cenário veio essa possibilidade e aí eu tive que, né, me reinventar. Então, assim, acho que está todo mundo, não todo mundo, mas o que eu quero dizer é importante a gente estar aberto, né, para essas mudanças, que por mais que assuste, por mais que às vezes você fale, nossa, não sei muito bem como fazer, você pode encontrar parceiros, encontrar formas, mas essa abertura para se readaptar é muito importante. É necessário, né? É necessário e faz parte, né, da vida, da humanidade. Não tem como, né? A gente pode até criar
uma ilusão que existe algo definitivo, mas não tem, né? É, exatamente. E para você especificamente, né, o grande desafio do ano passado, do momento de quarentena, essa mudança que teve aí no seu cenário de trabalho, como que você conduziu, né? Quais foram as estratégias, o que você fez, como você pensou? Ó, para mim, né, para os trabalhos que eu faço, eu já fazia boa parte dos trabalhos online. Eu fazia, é que na verdade dependia da época. Eu tive um azar assim de que logo começou março, abril, maio, eu tinha muitas apresentações ao vivo, ia ser a principal fonte de renda, eram apresentações ao vivo, mas eu já tinha bastante trabalho aqui no estúdio, recebendo materiais e mandando online, então teve essa coincidência, né, esse azar, e aí eu migrei por falta de opção, né, 100% para trabalhos online, que eu já gostava muito, que eu gostaria de já estar assim antes, mas não estava rolando. Algumas pessoas ainda preferiam tal. E aí, para mim foi no começo foi meio assustador, né? Porque foi muito abrupto e tava a Laurinha estava chegando, você estava grávida e tal, né? Aquela história que eu acho que cada um viveu, todo mundo viveu a pandemia, cada um viveu um drama, teve um drama coletivo, Pessoal. mas cada um teve o seu drama particular, né? E, e aí foi assim, eu acho que um dos maiores desafios foi acalmar, porque a gente sempre teve um fluxo de muita correria, né? Muita correria não, muita atividade, fazendo, viajando, e de repente parou tudo. Então, conversando com amigos e com artistas, tal, de, de acalmar, e, e não sair fazendo coisas, jogando material na rede, assim, de acalmar, entender o que tinha de necessidade. E aí, uma das coisas que apareceu primeiro foi muita gente começou a gravar em casa, e como eu trabalho com isso há muitos anos, apesar de o meu estúdio ser na edícula, né, separado da minha casa, tá mais ou menos uns 12 segundos de casa. Então, eu tenho esse hábito, né? Muitas pessoas começaram a me perguntar, me chamaram para dar pequenas aulas específicas, e aí ficou claro que a produção musical tinha mudado, assim, né? As pessoas conseguiam com um computador, um microfone, uma interface simples gravar em casa, só que elas não tinham conhecimento, não tinham experiência. Então, esses meus anos de experiência, essa bagagem que eu tinha um valor. E aí eu montei essa oficina de gravação em casa e para um edital do Centro Cultural Max Pfeffer. Eles foram muito rápidos, eles abriram um edital assim logo que fecharam as coisas, um edital bem legal assim no sentido de ser fácil de preencher, um edital aqui para a região, foi bem legal. E aí eu montei, e aí logo no primeiro dia já estourou de... Foi... foi um estouro. Foi É até só a uma confirmação. curiosidade para quem está escutando, ela joga o brinquedinho no chão e pega, e ela fica muito feliz. Até a confirmação desse trabalho no Centro Cultural Max Pfeffer foi a Laurinha, a gente estava na maternidade com ela, eles ligaram, falei, puta, agora não dá para conversar. E aí, no primeiro dia de inscrição, já esgotaram as vagas, porque foi legal, porque era de graça para o público, era uma coisa que caiu muito bem, assim, porque era de graça para o público, instrumentalizava para as pessoas gravarem em casa, era online, e aí fiz esse, e essa oficina acabou se repetindo algumas vezes durante o ano de 2020, e foi bem legal, porque, nossa,
muitos artistas interessantes, muitos musicistas interessantes passaram, desde sei lá, a Catarina, que toca super bem, toca em orquestra, musicista incrível, mas nunca tinha gravado em casa, e aí já saiu a pessoas a iniciantes, a amigos, pessoas que eu já tinha trabalhado há muito tempo atrás. Então foi muito bom, porque para mim foram trabalhos que foram aparecendo, era uma necessidade, então eu fiz 5 vezes essa oficina no ano passado. As 5 foi com bastante público, em instituições diferentes. Uma delas foi paga e rolou também, conectou muita gente, muitos trabalhos se desdobraram de lá, foi super positivo. E eu vejo que isso foi muito um reflexo de uma primeira acalmada, porque atualmente tem muito material que é jogado na rede, às vezes você começa a colocar muita coisa, quando você tem esse lado didático de, de ensinar alguma coisa, você começa a jogar o material, fica perdido. Acho que o maior comentário que eu ouvi nas oficinas foi de como é bom ter uma aula, uma troca mesmo com alguém que não está preocupado em te vender o peixe, porque por exemplo, eu não tenho um estúdio de gravação, eu não miguelo informação, eu não vejo quem tá aprendendo a gravar como um concorrente para mim, eu não estou dando uma oficina de graça tentando vender uma oficina premium depois. Então essa troca realmente de conhecimento sincera e com o intuito de fazer a parada circular fez muita diferença. É muito interessante que você trouxe, né, esse resultado que você teve, né, ser reflexo de um momento assim, né, de parar e de observar, que é o que eu vou falar amanhã com o Daniel Michoni, né, que é a pausa como um recurso também, que às vezes no empreender tem sempre um discurso, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que seguir, né, e tem um momento em que você tem que parar e você tem que olhar, né, para ver para onde que você vai, como você vai, porque o que você está falando é muito interessante, né? Você parou, né? Acho que tem uma questão pessoal aí também, né? De parar, olhar o momento que você estava, a questão que você estava vivendo, mas parar de olhar o mercado, entender que tem uma demanda de mercado, até essa pausa, né? Olha, existe uma demanda, as pessoas estão precisando disso, eu posso oferecer isso porque eu tenho experiência, e oferecer as coisas e as coisas que você oferece também se transformam em outros trabalhos. Né? Então, assim, a importância que amanhã eu vou trazer isso na reflexão de parar também, né? Parar, observar para agir, né? Com estratégia e sem perder aquilo que é seu importante. Porque você falou, eu vou colocar no mundo uma coisa que já é minha trajetória. Né? Não vai se perder também só porque tem uma demanda, então você vai sair fazendo qualquer coisa. Sim. Né? E aí, já concluindo a nossa conversa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você vai mostrar, porque depois dessa conversa aqui, aí você vai apresentar um trabalho, né? E aí eu queria que você falasse já um pouquinho dele, desse assim enfim, uma pincelada. Uhum. Já volto, estou vendo. Uhum. Eu acho o que eu vou apresentar acho que é uma coisa que é ligada ao meu universo atual, que é que é muito esses instrumentinhos, as musiquinhas que eu tenho tocado para Laurinha, e também essa possibilidade de gravar em casa, e que é legal, e que é uma coisa que eu tenho dado nas oficinas e tem gerado uma reverberação boa em vários aspectos. E também vou mostrar um pouco assim de um pensamento é, é, de quando a música está dentro do computador, na produção musical, como
como muitas vezes ela se relaciona com coisas matemáticas, com coisas da física, mas também com questões sociais, e como a música ela tem essa essa função social, histórica, né, de registrar uma época, de registrar um momento, de registrar uma visão. E é uma música instrumental que deixa tudo isso claro, mas sem usar a palavra. Ai, que legal. Então, aí de novo fica, né, trazer o gancho do que eu falei ali lá no começo para as pessoas da criatividade, né, enquanto recurso, né, o quanto a sua própria vida também aparece, né? Você gravou com músicas que fazem, com instrumentos que fazem parte do seu cotidiano hoje, né? Algo que é Sim, novo, que provavelmente você não, provavelmente não, eu sei, spoiler, que você não usava, né, esses instrumentos antes, porque ele vem, né, desse novo papel social aí que é o seu pai, né? Então, o quanto tem a ver isso que eu estava falando também da essência, né? O quanto que a gente vai carregando nessas transformações aquilo que é essencial, aquilo que faz sentido para a gente, porque o criativo também, na hora que perde o sentido, perde a motivação, né? E aí sim. fica... Não faz sentido continuar. Todo mundo que é criativo que está vendo sabe, né? A gente não continua, é simples assim, né? Uma coisa que ficou claro muito quando eu estudava muito a improvisação, o universo do jazz, tal, que eu uso muito nas trilhas sonoras ao vivo e tal, que a criatividade, ela na música, assim, mas eu acho que se aplica em tudo, ela tem muito a ver com um repertório grande. Você tem um repertório grande de informações e o poder de conexão entre elas. Então, aí que fecha, né? Você se deparar com uma situação e aí você conseguir conectar. Nossa, uma outra pessoa já fez isso, ou em uma outra situação aconteceu aquilo, e eu usando isso. Então, é uma junção, né, de, dessa memória e dessa agilidade para resolver questões. É isso, é o que eu falei lá no começo também. É legal, né, como as coisas vão se somando, assim, né? Que é a criatividade junto com a técnica, né? A gente tem esse impulso criativo e a gente vai se especializando e vai melhorando com essa técnica, o repertório, né? Mas é isso. Eu vou pegar só a Laurinha para ela fazer parte aqui do final e eu já me despeço de você. Espera um pouquinho. Boa. Vem, filha, vem falar tchau para todo mundo. Vem, Pina. Vem cá. Ó, tá cada um com uma filha. Família completa, então. Laurinha e Vamos Pina. dar tchau. Então, Guilherme, obrigada pela presença, pela contribuição. Obrigada pela presença, pela contribuição hoje. Continuando aqui, gente, então a gente vai ter a apresentação do Guilherme, e aí depois da apresentação do Guilherme tem o nosso encontro no Zoom, né, para a gente poder trocar aí ao vivo, estarei lá, o Marquito que está aqui junto com a gente, né, mediano, vai estar lá também, para a gente poder trocar um pouco mais sobre esse tema que a gente está falando hoje, que é a adaptação. E calma aí que ela pegou o microfone e não deu para ouvir a última frase que você falou. Eu falei, obrigada, Guilherme. Tá bom. Tchau, tchau. É isso, tchau, valeu, Tchau. gente. Oi, tudo bom? Eu sou o Guilherme Chiappetta, eu sou músico e produtor musical. Estou aqui no meu estúdio, onde eu mixo, masterizo e produzo algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês uma pecinha, uma música que eu gravei aqui, usando instrumentos que não são os meus instrumentos, né? Eu toco baixo, mas eu gravei uma música com os instrumentos que eu tenho no dia a dia com a minha filha, com a Laurinha. E para mostrar para vocês o processo de produção de uma música,
o quanto isso se conecta com a nossa vida. No ano passado, né, em 2020, durante a pandemia, eu dei várias oficinas para músicos, para artistas que estavam querendo gravar em casa. Então eu fiz uma pecinha assim, gravando aqui em casa mesmo, uma música instrumental, usando esses instrumentos que eu tenho agora atualmente no meu dia a dia. Tem essa carimbinha aqui, eu usei o ukulele também. Aí eu usei um metalofone, que é um instrumento muito lindo, dá pra ver aí. Aí eu usei uns cachixis. E usei também esse gambri, que é um instrumento marroquino. Ele é como se fosse um instrumento de corda, né? Ele é bem grave, faz a função de um baixo. Eu vou mostrar aqui no computador ele gravado e mostrar um pouco do pensamento da produção de uma faixa, de uma música. Aqui vamos mostrar como funciona o processo da gravação, de uma produção de uma música, né? A gente tem os instrumentos todos separadinhos, né? Aqui, ó, o cachixi, o gambri, ou gembri, tem o ukulele, a kalimba e o metalofone. Esses são os instrumentos que eu usei. E primeiro eu vou dar um play aqui na musiquinha completa, pra gente ouvir ela. E aí a gente vai por partes. Então vamos dar uma ouvida aqui. É uma música super simples, né? Eu gravei aqui para mostrar para vocês com esses instrumentos que são instrumentos que atualmente eu tenho no meu dia a dia, que eu toco para Laurinha e tal, mas não são instrumentos que eu domino, então eu fiz uma música bem simples. Daí a gente pode ver aqui os instrumentos separados. Tem esse cachixi aqui, vamos ouvir ele. Aí tem o gambri. Ukulele. A kalimba. E aí tem a melodia do metalofone. Então, a gente pode já sacar várias coisas aqui, né?
que é uma organização, né? De um coletivo. Imagina que fui eu que toquei todos eles separados, mas isso é uma música que pode acontecer ao vivo junto. E tem vários jeitos da gente sacar aqui, né? Como ocupar, como um soma no outro, e várias coisas muito simples formam uma música legal, uma música bonitinha, e como cada um ocupa o seu lugar. Uma coisa que a gente pode ver bem fácil aqui são as frequências que cada um ocupa. Se a gente colocar só o cachixi, você vê que o cachixi está todo nessa região aqui, dos agudos, né? Esse aqui é um analisador que ele mostra, a esquerda é o mais grave, médio e agudo. Você vê que o cachixi está todo aqui no agudo. Olha o gambri. O gambri está todo aqui mais no grave, né? Então eles dois juntos, eles somam e não tem nenhum atrito. Olha eles dois juntos, que maravilha. Aí aqui, quando você pega o sol que ele lê, você vai ver o espaço onde ele está de frequência. Você vê que soa um pouquinho aqui, mas a maior energia dele está concentrada aqui. A calimba também. Você vê que a calimba ela está na mesma região. Então aqui a gente acaba colocando eles para ocuparem espaços diferentes, porque eles estão na mesma região de frequência, mas você vê que até eles não tocam no mesmo lugar. Ó. Quando um toca, o outro não toca. Tá vendo? Ele está sempre sempre no silêncio um do outro. E também aqui a gente pode ver que um vai mais para o lado esquerdo e o outro vai mais para o lado direito. Então eles acabam se complementando. Então vamos ouvir esses elementos até agora, que é o cachixi, o gambri, o ukulele e a calimba. Você vê que você escuta tudo sem nenhum grande esforço, porque está cada um ocupando um espacinho dentro desse todo. Aí agora só o metalofone, que é a melodia, né? Vamos ver ele na frequência. Você vê que ele já está um pouco mais acima, né? Mas por uma região um pouco mais aguda do que os outros. Então você acaba ouvindo todo mundo. Isso é super simples, né? Mas quando você tem uma orquestra, o pensamento é o mesmo, né? E aqui você tem o controle de volume de cada um. Isso é o básico, né, do nosso dia a dia aqui no estúdio, mas, cara, isso é uma coisa que é meio que uma analogia para a vida, né? Cada um ocupando o seu espaço, acrescentando, deixando espaço para o outro, e como sozinho não faz sentido. Se você ouvir um deles isolado, não quer dizer quase nada, né? Ó.
E quando você ouve todo mundo junto, fica um som interessante. Esse foi um exemplo super simples, mas de como é possível também produzir em casa. Eu fiz tudo isso usando apenas um microfone e o computador e uma plaquinha de som para ligar o microfone. Então, dá para fazer, né? Dá para produzir, dá para criar muita coisa. Ainda tem uma série de outras possibilidades. Legal? Espero que vocês tenham curtido. Vou pôr a música aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir de um outro jeito agora. É isso aí. Então, gente, hoje como uma atividade propositiva, né, o que eu proponho para vocês é que vocês peguem uma folha, peguem um papel, né, e aí nesse tema de adaptabilidade, né, frente às mudanças que a vida propõe, que você faça um recorte dos últimos 24 meses, né, e comece a observar o que foi que a vida propôs. Então vai anotando, nossa, eu mudei de casa, nossa, nasceu meu filho, eu comecei o mestrado, ou eu perdi o emprego. Vai colocando todas as mudanças dos últimos 24 meses que aconteceram na sua vida. E aí depois vai fazendo uma reflexão, se fizer por escrita melhor, tudo que a gente tira da gente fica mais palpável, tá? Da cabeça, assim, fica mais palpável. Né? E aí vai ponto por ponto, lembrando e rememorando como você se posicionou. Né? Fiz resistência, não fiz resistência, me frustrei muito, sofri demais por frustração, né? Ou consegui me adaptar, consegui me readequar. Aqui eu usei esse recurso e aí foi mais fácil, né? Talvez porque nesse ponto, mudança geográfica me toca um pouco, mas quando eu comecei o mestrado foi mais fácil, né? Porque eu sou uma pessoa que no trabalho sou mais objetiva. Enfim, né? Vai vendo quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades que você teve frente a essas mudanças. E aí, reflita se agora, nesse momento, você que está querendo se reinventar, se reposicionar, né, o que você precisa se transformar em si mesmo para se reinventar e transformar a sua realidade, ou o que você precisa resgatar em você como recurso que você tem, né, para você seguir em frente, né, e se reinventar e colocar e traçar aí um novo caminho, uma nova rota, né, nesse percurso que é a sua carreira criativa. É isso. Eu espero vocês, então, no Zoom, para a gente seguir conversando, tá? Um pouquinho mais sobre esse tema. Obrigada pela participação. A gente ainda tem mais 3 dias de atividade aqui no festival. Vem, participe, se inspire e entre em ação.